nosso texto hoje, irmãos, se encontra no profeta Ageu, no capítulo 2. Profeta Ageu, no capítulo 2, quem tem a sua Bíblia. A partir do versículo 1, eu vou fazer a leitura até o versículo 9. Ageu 2, de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Curva a sua cabeça uma vez mais. Obrigado, Pai, por esta palavra lida. Obrigado pela liberdade que temos de proclamá-la publicamente reafirmar a nossa fé na infalibilidade desta palavra, das promessas do Senhor, que são perfeitas e não podem falhar. Seja exaltado o nome do Senhor para todos sempre. Nós oramos para que o Teu Espírito Santo fale profundamente ao nosso coração por esta palavra escrita. Nós oramos em nome de Jesus. Queridos, olha como o profeta Ageu começa a sua palavra. No segundo ano do rei Dario, no 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, nesse momento histórico veio a palavra do Senhor. Que momento histórico é esse, queridos? O povo tinha saído do triste cativeiro de Babilônia. Foi muito humilhante, cativeiro humilhante, não é? Primeiro é o resultado de uma guerra perdida. Perde a guerra, o rei vitorioso pega o melhor da terra e leva para dele as riquezas, povo, jovens, deixa os velhos que não tem mais futuro, deixa ali. Falar em futuro, qual é o tema do nosso mês? Mês de janeiro? Alguém falou. Qual é o tema? A esperança para o teu futuro. Hã? Vamos falar juntos?
há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Tá, é o tema, nosso tema no mês de janeiro. Não sei exatamente como será o ano 2021 para o mundo, mas para nós é um ano com muita esperança, com muita expectativa. Mas o povo, queridos, perdeu a guerra, foi embora para o cativeiro, viver lá 70 anos, ele só deixava as pessoas idosas, porque não prometia nada. Então os idosos ficavam, a meninada ia. Depois de 70 anos de cativeiro, esse povo volta para a sua terra. E o que esse povo encontra na terra? Só escombros, tudo destruído, a paisagem sombria, triste, mas eles voltam com a missão de reconstruir esses escombros, o que sobrou. Eles voltam com uma ordem específica de Deus para começar a reconstrução pelo templo. Ele disse: vocês não vão chegar lá e reconstruir as suas casas, formar os seus pomares, as suas fazendas, encher essas fazendas de gado. Não, não, não. Vocês não vão começar com o que é de vocês. Vocês vão começar com o que me pertence. Vocês vão começar com a reconstrução do templo. Mas quando o povo chega à terra, queridos, e olha, tudo destruído, eles perderam o ânimo, eles perderam a coragem, eles olharam e a alma parece que acabou dentro deles, não via alma dentro deles. Como é que a gente vai começar esse negócio aqui? Primeiro que é um projeto grande, projeto desafiador, mas você construiu uma coisa, mas você reconstruir outra diferente. Tenta comprar uma casa e você dizer assim: olha, eu só quero um lote, eu vou passar um trator aqui, derrubar tudo isso, vem os caminhões e carrega, se tiver o caminhão. Mas se você tiver que derrubar essa casa, peça por peça, tirar peça por peça, para reconstruir, seu trabalho é dobrado. Mas esse povo está com a missão agora de remover esses escombros para reconstruir. E eles não tiveram coragem. Eles estavam abatidos, desanimados, sem iniciativa. Meus queridos, é nesse momento que eles estão sem iniciativa e nessa data que Deus chega para eles. Que data é esta? No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, o que representa, queridos, esta data no calendário judaico. Esta data aqui é o dia dos tabernáculos. Os tabernáculos, a festa dos tabernáculos, celebra o quê? Olha a celebração dos tabernáculos. Celebra a saída do povo do Egito. Se esse cativeiro na Babilônia durou 70 anos, o cativeiro no Egito durou quantos anos? 430 anos. E a festa do tabernáculo celebra a saída do cativeiro egípcio. Mas no dia seguinte, no calendário judaico, celebrava o quê? O dia da expiação. O dia da expiação, o dia do perdão dos pecados. Sabe, essa história ruim que o povo de Deus tem e que precisa ser apagado, e precisa ser esquecido, e Deus tem que passar uma régua, Deus tem que passar o sangue de Jesus e nos limpar e nos purificar. O dia seguinte à festa dos tabernáculos é o dia da expiação, o dia do Yom Kippur, na língua hebraica, o dia do perdão, quando os pecados do povo de Deus é perdoado, o sacerdote faz os sacrifícios, o sacerdote fazia intercessão, e o povo de Deus passava por uma nova experiência. Meus amados irmãos, que coisa linda! Que coisa linda para quem olha para a direita, à esquerda, olha para frente, para todos os lados, e você não tem iniciativa de nada, porque você só vê ruínas, você só vê poeiras, você só vê destruição. Os idosos não existem mais. 70 anos depois, os idosos não existiam mais. Não tem o palácio, não tem o templo, não tem os sacerdotes, os levitas, não tem nada. Parece que não há motivo para a celebração,
mas o povo estava num momento festivo, num momento de grande exultação, em razão da festa dos tabernáculos e do dia da expiação. E é nesta hora histórica, nesse momento histórico, que Deus vem e chega para o povo nessa linguagem. Nessa data aqui, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eles não tinham entusiasmo para edificar a casa do Senhor. Eles estavam mais envolvidos na edificação do seu próprio patrimônio. Não, vamos construir casa para nós morarmos. Nossa esposa, nossos filhos, vamos construir nossas vinhas, vamos construir nossos currais e encher esses currais de gado. Meus queridos irmãos, o povo estava desencorajado. E é neste momento que Deus chega falando. E no versículo, pouquinho mais na frente, no versículo 3, diz assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como é que vocês a veem agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Meus queridos irmãos, quando é que a gente perde essa coragem? Quando é que nós perdemos o entusiasmo na vida? Quando é que nós perdemos a nossa motivação? Quando os nossos olhos estão colocados lá atrás. Quando você para e você vai dizer assim: olha, os dias passados foram bem melhores. Você pode recordar da sua adolescência, nós temos memória vívida da nossa infância. Eu tenho lembrança da minha infância até os 4 anos de idade. Eu tenho quase da minha infância aos 4 anos de idade. Quadros bem vívidos. Nós temos da nossa adolescência, e às vezes a gente não precisa ir longe. De repente você pensa assim: olha, 2 anos atrás, 4 anos atrás, a minha vida foi bem melhor. Eu vivia muita expectativa, eu estava bem na minha saúde, na minha profissão, família, tudo corria tranquilamente. Parece que eu vivia um sonho, um paraíso. E quando menos se espera, parece que esse paraíso acaba, vira deserto, e você se perde no meio de tanta tempestade de areia. Meus queridos, nós perdemos o entusiasmo quando nós olhamos para trás. Quem viu esta casa na sua glória? Quem viu esta casa na sua pompa, na sua riqueza? Quem viu esta casa? Mas a questão não é quem viu, a questão é quem verá. Nós não temos esperança nenhuma para o futuro, enquanto nós estivermos olhando para o nosso passado. Nós não teremos perspectiva para o dia de amanhã, se a única coisa que a gente consegue fazer bem, queridos, é olhar para trás. Enquanto nós estivermos com os nossos olhos no retrovisor, nós não vamos conseguir olhar para frente, porque a vida é como dirigir um carro. Nós olhamos mais para frente do que para o retrovisor. Nós temos 3 retrovisores para olhar. Você tem o retrovisor da esquerda, o retrovisor da direita e o retrovisor interno. E a gente dirige com os olhos nele, mas o seu olhar está para frente. O passado é bom, queridos, quando ele nos ajuda, quando ele nos motiva. Por exemplo, Davi, uma vez teve que lutar, a gente acredita porque está na Bíblia. Porque quando você olha para um leão e você imagina que um homem vai brigar com o leão sem ter arma nas suas mãos, é um quadro sobrenatural. Mas Davi, diz a Bíblia, lutou contra um leão sem arma nenhuma nas mãos e ele matou o leão. Ele lutou contra um urso, aquele corpanzil, só de encostar em qualquer um de nós derruba. Mas Davi lutou, ele foi para a guerra, ele enfrentou e matou. Essa experiência foi fundamental para que ele enfrentasse um Golias.
Porque ele disse: o Deus que me deu vitória sobre o urso e o Deus que me deu vitória sobre o leão, este mesmo Deus me dará vitória sobre esse incircunciso filisteu. Então, queridos, é bom. A vida é como dirigir um carro. Você olha para frente, mas com os olhos nos 3 retrovisores. Mas para você ver experiências passadas que te motivam no presente. Se de repente o que nós estamos vendo nos desencoraja, nos entristece e leva você a dizer assim: olha, não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena, eu vou desistir. Eu vou desistir. Mas Deus aqui, meus irmãos, quando nós estamos desencorajados, Deus se apresenta no nosso meio, porque Ele é o único que pode nos encorajar. E Deus vem num momento histórico, fundamental. Eu estava contemplando aquele quadro, interessante. Eu dei uma ordem para o meu povo: vocês vão voltar agora para a terra, mas primeiro reconstruam a minha casa, depois a casa de vocês. Eles fizeram tudo diferente, porque quando eles olharam o tamanho do templo, o tamanho dos escombros, quanta poeira, ele disse: não, chegou o tempo da gente mexer com esse negócio aqui, e nós vamos deixar esse negócio de lado. Irmãos, o fundamental naquele momento era o templo, que representava a sede do culto, da adoração, do louvor, dos sacrifícios. E nós não podemos, queridos, deixar de lado as coisas que são fundamentais da nossa vida. Nos envolvemos com questões secundárias, esquecemos as coisas principais, perdemos tempo com questões que não nos levarão a ponto algum, não alavancarão a nossa vida, e deixamos as coisas principais de lado. E eles diziam aqui: não é tempo de nós mexermos com esse templo. Mas Deus chega aqui, queridos, para encorajar. E o momento histórico escolhido por Deus, o momento da festa dos tabernáculos, celebrava um grande momento na vida deles. Esse passado faz bem relembrar. O dia da expiação faz bem relembrar. No final da colheita, tem aí o seu Yom Kippur, a certeza de que Deus vem não para discutir o passado, Deus vem para perdoar o passado e destruir esse passado. Então esta é a primeira grande mensagem que nós encontramos aqui nessa experiência dos nossos irmãos. Lembrar, queridos, que esta fé que nós temos, ela não nos impulsiona para trás. Amém? A nossa fé nos impulsiona para frente. A nossa fé jamais vai nos levar a viver o passado. A nossa fé nos levará a viver o presente e nos levará a viver o futuro. A única coisa boa do passado para nós é que o passado passou. Seja bom, seja ruim. For ruim, passou. Se for bom, glória a Deus, passou também, e a gente espera uma coisa melhor para a frente. Quem espera isso, diga amém. Glória a Jesus. Então a única coisa boa do passado, queridos, é que ele foi, e a gente diz assim: olha, foi tarde. 2020 é história. 2020 pertence ao passado, já foi tarde. Com a sua pandemia, já foi tarde. E que 2021 traga expectativas melhores para nós. Pelo menos tem vacina aí, né? Prometida para o final desse mês. Vocês vão poder receber uma agulhada aí no braço, sem fazer cara feia. Eu imagino que tem tanta gente com expectativa dessa vacina, esperando essa vacina, que mesmo que doesse, você ia sorrir de alegria de poder ser vacinado. Nós temos a segunda mensagem aqui nesse texto, nos versículos 4 e 5. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque,
sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais, não temais. Meus queridos, que coisa linda nós encontramos aqui. O que é que nós encontramos aqui? Deus vem para encorajar o povo dele. E Deus encoraja, com essa palavra, dizer, Deus vai encorajar o governador, e diz, Deus vai chegar para Zorobabel, e diz, Zorobabel, sê forte. Ele era o líder político. Depois ele vai para o sumo sacerdote, e vai dizer a Josadaque, sê forte. Depois ele vai dizer a todo o povo, sê forte. Meus irmãos, você já viu uma pessoa prostrada? Você já encontrou uma pessoa cabisbaixa, depressiva, consolando outra pessoa depressiva? Você já viu? Não sei se isso já aconteceu. Uma pessoa depressiva consolando outra pessoa depressiva. Uma pessoa com vontade de morrer, dizendo para outra, olha, você precisa viver, mas eu estou tão depressivo que eu só vejo a morte na minha frente, mas eu estou dizendo para outra pessoa, você precisa viver. Seria um quadro assim estranho. Meus queridos, aqui nós não encontramos um depressivo tentando consolar outro depressivo. Quando Deus viu o pessoal de cabeça baixa, o próprio Deus desceu, o ser mais sublime, o ser supremo, o ser mais forte, o ser mais poderoso, esse que tem toda a glória, revestido de soberania, de majestade, de formosura, esse Deus vem. E ele chega para o governador e disse, você precisa ser homem, você tem que ser homem agora, você tem que ser forte, não se enfraqueça. Deus chega para o sacerdote e diz, você precisa ser forte nesse momento. E Deus chega para todo o povo, vocês precisam ser fortes. É verdade que a terra só tem escombros, mas queridos, desafios não é dado para covarde. Desafio é dado para gente grande, com cara de gente grande, para pessoas que não têm medo de trabalho, porque quando Deus diz, Zorobabel ser forte, Josué, filho de Josadaque, ser forte, todo o povo ser forte, diz o Senhor, e aí aparece o verbo, e trabalhai. Meus queridos, pessoa forte não tem alergia a trabalho, pessoa forte não tem medo de trabalho, pessoa forte não tem medo de desafio, não tem medo de problemas, não tem medo de dificuldades. Pessoas fortes levantam a cabeça, acordam cedo, dormem tarde, acordam cedo, e acordam como se tivesse dormido um ano, disposto a levantar e correr a terra. E Deus chega para injetar esse ânimo nele. Olha a última palavra nesse texto: o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Queridos, Deus não deu ao seu povo espírito de covardia, de medo. Quem tem o Espírito do Senhor não vai ficar aí de braços cruzados com a mão no queixo, escorando o queixo, olhando para a direita, olhando para a esquerda, ver se alguma coisa vai acontecer. Essa não é a postura do homem de Deus, não é a postura da mulher de Deus. Quem tem o Espírito Santo, queridos, quando ninguém vê nada, essas pessoas estão vendo tudo. Quando ninguém acredita em mais nada, essas pessoas estão acreditando em tudo. Quando diz tudo acabou, essas pessoas estão vendo as coisas começando, e começando com muita perspectiva.
Meus irmãos, quando Deus chega no nosso meio, não tem quem não levante a sua cabeça. Agora, para trabalhar, quando os desafios são grandes, aí é só para gente forte, não é para gente fraca, não é para os fracos. E aqui, meus queridos, a força aqui, a gente pensa muito em força física, pensa muito na juventude, especialmente essa turma aí, bombada, na academia, braço parece um chassi de caminhão, mas às vezes o caráter é fraco, o espírito é fraco, a alma é fraca. Trabalha o corpo, mas não trabalha a alma. Trabalha o corpo, mas não trabalha o espírito. Não tem perspectiva na vida. Estão sempre aí debaixo da sombra do pai, da mãe, do avô, da avó, dos tios, dos parentes, dos amigos. Estão sempre andando na sombra. Meus irmãos, quando Deus fortalece o seu povo, Deus fortalece o seu povo, especialmente o seu espírito. Quando o nosso espírito está bom, o corpo acompanha, o corpo vai junto. Essa alma abatida, essa alma deprimida, Deus muda, queridos. Deus muda, a presença do Senhor é contagiante. Você imagina os desafios que te aguardam ao longo do ano de 2021? Que venham os desafios, porque o nosso Deus está conosco. É Ele quem nos fortalece, é Deus quem nos motiva. O Senhor, Ele é quem fala, a palavra é dEle, queridos. Tem uma mensagem no profeta Zacarias, no capítulo 4, se puder projetar, não está projetando, que sempre projeta o texto, mas você tem a Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia, Zacarias capítulo 4, 6 a 9, queridos, olha essa palavra, olha que coisa linda, olha que coisa linda, Zacarias 4, 6 a 9, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, palavra ao mesmo homem, por profetas diferentes, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça por ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, e elas mesmo acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outra. O que está dizendo aqui, queridos, o que nós estamos vendo aqui, é que, falando sobre os inimigos de Zorobabel, e chamando de grande monte, ele diz: olha, esses grandes montes vão se transformar numa campina, porque não é por força do homem, nem pela violência do homem, mas é pelo meu espírito, pelo poder do meu espírito. E Deus diz: o meu espírito está com vocês. Meus queridos, nós nunca vimos na história da igreja, nós nunca vimos na história de Israel, o Espírito Santo tirando alguém do seu foco. Pelo contrário, é Ele quem levanta, é Ele quem levanta as pessoas. Mas voltando agora para o nosso texto, versículo 9, nós temos uma outra mensagem no versículo 9, e a última palavra que eu quero destacar aqui no versículo 9, diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Meus queridos, quem é que está afirmando aqui? É Deus. Deus está fazendo uma afirmação. Preste atenção nessa afirmação. Deus está dizendo: olha, vocês estão olhando para o passado, e o presente não é motivador, porque
O passado foi de glória, foi de pompa, foi de riqueza. O presente só tem escombros. E para onde está o olhar de vocês? Para o passado e para o presente. E Deus disse: vocês precisam olhar para o futuro. Eu quero ensinar vocês a olhar para o futuro. Vocês têm que tirar os olhos do passado. E vocês têm que tirar os olhos do presente. Se nenhum deles te ensina nada, tira os olhos deles. E vocês precisam olhar para o futuro. Porque Deus está dizendo, queridos, que a glória desse segundo templo, a glória do segundo templo, será maior do que a glória do templo que não existe mais. Qual é a palavra de Deus? É daqui que sai a expressão tão usada, tão batida e tão desgastada no meio do evangelho. Ela é tão usada que está desgastada. Olha, o melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. O melhor está na frente, o melhor ainda não chegou. Tem base da Bíblia? Está aqui, a base. O dia de amanhã será melhor do que o dia de ontem, será melhor do que o dia de hoje. Quem está falando isso é Deus. E aqui não é pensamento positivo, não. Aqui, queridos, Deus vê o passado como história e Deus vê o futuro também como história, porque para Deus passado, presente e futuro é a mesma coisa. Então para Deus tudo é história consumada, e Deus está vendo esse tempo construído. Ele disse: meus filhos, o futuro será melhor do que o presente. A glória do futuro é maior do que a glória do passado. Então, meus queridos, não podemos desistir. O que é que Deus está dizendo? Não desista, não desista, não desista. Lute, lute, lute. Se o que está no seu coração, o que está na sua alma, foi Deus quem colocou, não desista, não desista. Lute e vá até o fim. Mesmo que ninguém acredite, mesmo que o seu pastor não acredite, é sua experiência com Deus. Não desista, vá até o fim. Quem está falando aqui é Deus. É como se Deus estivesse dizendo: vocês não podem desistir. Há esperança para o seu futuro. Não desista do seu futuro. Não aborte o seu futuro. Não despreze o seu futuro. Não jogue o seu futuro no lixo. Acredite no seu futuro. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque a glória dele será maior do que a glória do passado. Não é isso? Olha, irmãos, veja que coisa linda. Essa expressão, assim diz o Senhor, deixa eu dizer para vocês, ela aparece, aí contando comigo, ela aparece a primeira vez, ela aparece no versículo 1, depois ela aparece no versículo 4, ela aparece 1, 2, 3 vezes, no versículo 5 mais uma, no versículo 7 aparece novamente, e no versículo 8 aparece 2, 3 vezes. Sabe quantas vezes aparece aqui, assim diz o Senhor? Assim diz o Senhor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, né? 9 vezes. 9 vezes nesse texto, diz o Senhor. Queridos, a minha esperança é estar diante de uma palavra do Senhor, que eu não tenha dúvida, e que eu possa repetir, e que eu possa gravar no meu coração. Esta é a palavra do Senhor ao meu coração. Deus fala o tempo todo nesse texto. Deus fala insistentemente nesse texto. A expressão, assim diz o Senhor. Nove vezes. Se você for ler esse texto, parece que fica repeticioso a expressão, repeticiosa a expressão.
Mas, queridos, essa expressão mais amada em Israel, e era a expressão mais temida em Israel, assim diz o Senhor. Quando os profetas chegavam diante de reis, de sacerdotes, de príncipes, ou diante do povo, com essa expressão, em hebraico, da língua hebraica, a gente diz, com amar Adonai, com amar Adonai. E quando esses profetas levantavam com essa expressão, com amar Adonai, ou eles tentavam se esconder, ou todo mundo aguçava o entendimento para saber o que ia sair do profeta. E ele usa essa expressão aqui, nada menos do que 9 vezes. 9 vezes. Deus fala o tempo todo, Deus fala continuamente. O duro, queridos, é quando Deus fala e nós não temos ouvidos para ouvir, ou nosso coração não acolhe a palavra do Senhor, e por isso a gente sofre. A nossa alma perturba. Porque estás perturbada dentro de mim, ó minha alma? Por que te agitas dentro de mim, ó minha alma? Por que te abates, ó minha alma? Às vezes, queridos, a nossa alma se abate por falta de ouvirmos o que Deus está dizendo. E o que Deus está dizendo, em outras palavras, quando Deus diz, a glória desse segundo tempo, vocês não estão vendo, mas eu quero dizer para vocês, a glória do segundo tempo, a glória do futuro, ela é bem maior, será bem maior do que a glória do passado. Em outras palavras, está dizendo, vocês não podem desistir, vocês não podem desistir, não desista da sua fé, não desista de Deus, não desista de Jesus, como ponto central da sua vida. Cristo, somente Cristo, unicamente Cristo, Ele é a centralidade da nossa fé, Ele é a centralidade da nossa vida. Tudo rompe, tudo vai bem, tudo tem um fim bom, pode até não ir bem, pode ser péssimo, mas o fim será glorioso se Jesus for o ponto central dele. Você não pode desistir. Não desista dos seus sonhos diante de Deus. Não desista de ser o melhor servo ou a melhor serva deste ano de 2021. Não desista da sua fé. Não desista de Deus. Não desista do seu testemunho. Não desista da sua experiência com Deus. Porque, queridos, o futuro que nos aguarda é glorioso. É glorioso. Deus está dizendo, tem glória pela frente. E eu quero sublinhar uma coisa aqui, antes de encerrar essa mensagem. Tem muita coisa para acontecer aqui ainda, tem caminhada do amor. Eu pequei e depois vou pedir os diáconos para pegar as coisas que estão lá no carro. Não tire, não, mas não tire agora não. Depois eu vou pedir um diácono para pegar, um irmão, para pegar as coisas que estão aqui no carro. Esqueci de tirar. O que tiver no porta-mala, depois pode trazer. Meus irmãos, não desista em nada, não temas. Aí Deus diz assim, não temais. E eu quero trazer aqui, eu não posso encerrar a mensagem sem sublinhar alguma coisa que está nesse texto. Não posso terminar sem sublinhar o que está nesse texto. Olha aqui, acompanhe comigo, nós estamos em Ageu capítulo 2, versículos 6 a 9. Eu quero sublinhar. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, está aqui, assim diz o Senhor, ainda uma vez, mais uma vez, dentro em pouco. Deus tem pressa, queridos. Você acha que Deus tem prazer em deixar você de quarentena? Deus não tem prazer em deixar os amados dele de quarentena. Deus não tem prazer. Dentro de pouco tempo, farei abalar o céu, repita comigo, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Quero te perguntar, queridos, se alguma coisa precisa acontecer na nossa vida, se algo que precisar acontecer em nós, Deus tiver que abalar o céu, a terra, o mar, a terra seca e as nações, Deus vai abalar. Se o que precisa acontecer em nós vai depender de Deus abalar a terra, abalar o céu, abalar o mar e abalar as nações,
Deus está dizendo: eu vou abalar. Versículo 8: minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Está vendo? Diz os seus exércitos. Meus queridos, para acontecer alguma coisa em nós, vai depender do quê? De prata, de ouro? Depende de Deus? Ah, pastor, eu que estava sofrendo, querendo um emprego melhor, eu fiz perder o que eu tinha. Como é que eu vou esperar alguma coisa? Meus queridos, se alguma coisa estiver a acontecer com a igreja, conosco, com a sua vida pessoal, particular, no caso aqui a reconstrução do templo, depender de dinheiro, o que Deus está dizendo? A prata é minha, o ouro é meu, tudo que é da terra me pertence, a terra e a plenitude, a sua plenitude, pertence ao Senhor. Se uma coisa que Deus tem é prata e ouro, se uma coisa que Deus tem é diamante, a NASA já divulgou que tem asteroides aí que é puro diamante. Eles pertencem a quem? Ao nosso Deus. Quando Deus diz: a minha prata e meu é o ouro, todas as riquezas pertencem a Ele. Então, se alguma coisa depende de dinheiro, queridos, Deus não é gerente de banco. Porque na hora que a gente mais precisa de dinheiro, vai lá e diz: não dá, infelizmente não dá. Porque a hora que mais a gente precisa de dinheiro, qual é a hora? É a hora que tudo está ruim, né? Às vezes tem que ter restrição até no CPF, tem restrição no CNPJ. Você chega lá: estou precisando de dinheiro. Aí o gerente: não dá, infelizmente não dá. Ele quer emprestar dinheiro quando está sobrando dinheiro na sua conta. Aí eu quero emprestar dinheiro para você. Meus queridos, Deus está dizendo: a prata me pertence, o ouro me pertence. Você não precisa ficar choramingando como se tivesse apenas miséria ao seu redor, apenas como escombros ao seu redor. Veja Deus além dos escombros, veja Deus além da poeira, veja Deus além dos desafios, veja Deus além da miséria, veja Deus. E tem mais uma outra coisa para sublinhar: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Por quê, queridos? Não, ele diz aqui, um pouquinho atrás, quando ele fala: falei abalar as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa. Se a gente precisa, meus queridos, que a glória de Deus nos alcance, que a glória de Deus alcance a nossa história, alcance nossa família, alcance nossos empreendimentos, que a glória de Deus alcance a nossa caminhada, os nossos passos. Deus está dizendo: eu vou encher, porque essa glória é minha glória. Se depender de eu colocar glória, eu vou encher de glória, e ele promete: eu vou encher esta casa com a minha glória, eu vou encher. Então, queridos, se o nosso futuro depender da glória de Deus, esta glória está ao nosso alcance. E por último, e neste lugar, finalzinho do versículo 9, o último versículo lido: e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Qualquer coisa na nossa vida, nessa batalha renhida que nós enfrentamos, se trouxer guerra, conflitos, não vale a pena. Não vale a pena. Porque os nossos empreendimentos, queridos, só são justificados se o final de tudo isso for paz. Você vai estar melhor, sua história vai melhorar, uma história de paz, uma história para ser filmada. Teve um final feliz, porque o final não foi tribulação, o final não foi angústia, não foi pesadelo final. Olha, pastor, não valeu a pena, lutei para morrer na praia.
Fiquei apenas com a camisa suada no corpo. Não trouxe resultados, não trouxe benefício. Mas Deus está dizendo aqui: eu darei a paz. Porque toda a obra de Deus na nossa vida, queridos, o final de tudo isso é paz. Aí você lá na frente vai respirar e vai dizer como Deus me ama, como Deus foi bom para comigo. Valeu a pena, valeu a pena. A minha história é uma história de trabalho duro, porque diz trabalhai, 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 muito trabalho, muito calo na mão. Você conhece, já leu a biografia de algum homem famoso na vida? Você já leu? Só de ler a gente fica cansado, sabia? Essas pessoas, queridos, às vezes dormem 2 horas por noite. Eu não dou conta. Pessoas deitam meia-noite, 2 horas da manhã já está de pé, com todo o vigor para trabalhar. Aí você vê o cidadão lá em cima, quando você olha a vida dele, fala assim, para viver nesse mundo aqui vale a pena. Tem iate, tem Learjet, tem helicóptero, tem mansões de 600 metros quadrados, que vale aí 20 milhões de dólares. Aí você vê essa opulência, essa riqueza toda, mas se você for olhar a história de trabalho desse cidadão, tá, o fraco vai dizer, eu abro mão de tudo. Para ter isso aqui, se tiver que trabalhar desse jeito, eu desisto. Meus queridos, na vida a gente não pode ser fraco. Deus está prometendo aqui um futuro de paz. Eu darei a paz. Significa o quê? Que esse negócio funcionou, queridos. Esse negócio deu certo. Verdade. Você não vai dormir algumas noites. Esqueça esse negócio de férias. Esqueça esse negócio de lazer. Talvez você não vai saber o que é isso por um bom tempo. Mas o resultado valeu a pena. Vai valer a pena. Então, nós damos essa palavra aqui, queridos, em razão do tema que nós temos nesse mês. Qual é o nosso tema deste mês? Dá para todos nós falarmos juntos? Deixa eu ver como diz o Senhor. É isso, não pode esquecer o finalzinho. Deixa eu ver como fica essa palavra na voz das nossas irmãs. Suas irmãs? E na voz dos homens? Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Por que há esperança para o nosso futuro? Primeiramente, queridos, porque a presença de Deus nos encoraja. Nos encoraja. Deus levanta a nossa alma, Deus levanta o nosso espírito. E Deus vem com uma palavra motivadora: trabalhai, trabalhai. A esperança não pode alcançar você de braços cruzados. Tem que achar você em pé, disposto ao trabalho, com as mangas arregaçadas para a luta. Tá? E o que você não puder fazer, aqui no texto, Deus promete fazer. Por isso, há esperança para o nosso futuro. Eu quero convidar você para curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Queria que você orasse por você mesmo, neste momento, sentado como você está, que você orasse por você, que você ministrasse sobre a sua própria vida. E aí, meu irmão, minha querida irmã, como você está enxergando o seu futuro? Como você está vendo o ano de 2021? Qual a perspectiva que você tem diante de Deus? De que forma essa palavra foi ministrada no seu coração? Então, diante dessa ministração, a pergunta mais ingênua seria: alguma esperança para o teu futuro? Existe alguma esperança? Meus amados irmãos,
Se tem alguém que não pode perder essa esperança, é o povo de Deus, em razão da presença do Senhor conosco, em razão das promessas do Senhor na nossa vida. Eu quero te abençoar nesta hora. Quero te abençoar. Coloque as suas mãos no seu coração nesta hora. Coloque. Como é que está seu coração? De que forma bate o seu coração nesta hora? Quero te abençoar em nome do Senhor Jesus. Qualquer desânimo, qualquer desalento, neste momento, que o Senhor limpe a sua mente, que Deus limpe a sua alma. Qualquer incredulidade que você tenha com respeito ao dia de amanhã, falta de expectativa, que Deus limpe a sua mente, que Deus limpe o seu coração, que o Espírito do Senhor te envolva, que o Espírito do Senhor gere uma fé muito firme na sua alma, de que Deus está do seu lado, que as coisas boas que tiverem que acontecer, vão acontecer por iniciativa desse Deus. Se for necessário, Ele faz abalar os céus, a terra, o mar, as nações. Deus faz estremecer tudo. Se precisar de Deus fazer milagres, a prata é dele, o ouro é dele. Meus queridos, o agir é do Senhor, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Há esperança para mim, porque nós estamos diante do Senhor. Para você, porque você está diante do Senhor. E eu quero orar nesse momento pela sua vida. Glória a Jesus. O que você sonha? O que você espera? Qual é o mínimo que precisa acontecer com você ao longo de 2021? Qual a sua oração para Deus nessa hora? Deus, o mínimo, Senhor, que eu espero neste ano de 2021, por misericórdia, por amor, por graça do Senhor, o que é? Eu quero orar com você nesta hora. Não temais, não temais. O dia de amanhã será bem melhor do que o dia de ontem. Pode não ser para as nações, pode não ser para o Brasil, 2021 melhor do que do ano 2020, mas para você será, porque você tem um Deus que te guarda, que luta em seu favor. E nós vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos pela tua palavra. Ela é viva, ela é perfeita, ela é real, ela é santa, e a palavra do Senhor não volta vazia, ela realiza o que o Senhor propõe realizar. E nós estamos aqui intercedendo em favor dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Os nossos olhos estão postos em Ti, os nossos ouvidos estão atentos ao que o Senhor diz. Os nossos ouvidos não estão voltados, ó Deus, para os políticos, para os cientistas. Os nossos ouvidos estão voltados para o Senhor e para a Tua palavra. Esperamos de Ti, Pai, porque sabemos que Tu és um Deus gracioso, Tu és um Deus misericordioso, e o Senhor nos ama, e o Senhor reconhece as nossas limitações, as nossas fragilidades. O Senhor conhece, ó Deus, os nossos embaraços para caminhar, para correr, para lutar, para guerrear. Mas te louvamos porque o braço forte do Senhor está estendido para a nossa vida. Que o teu povo, Pai, viva sempre motivado. Que o teu povo saia daqui nessa noite com a sua fé renovada, fortalecida. Que o teu povo saia daqui, ó Deus, crendo que Tu és um Deus presente, não apenas que fala, o assim diz o Senhor, mas o Deus que fala é o Deus que age, é o Deus de providências. Tu és o Deus de providências, bendito seja o Teu nome, e por isso temos esperança com o dia de amanhã. O dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje, o nosso amanhã será muito melhor do que o nosso passado, porque Ele está no Teu altar, Ele está debaixo da Tua providência, do Teu cuidado, do Teu grande amor, e nós Te adoramos por isso, Pai.
Obrigado, Senhor. Oramos em nome de Jesus, para o louvor da tua glória. E o povo de Deus diga: